Tropas, bem-vindo a mais uma saga do canal. Não esqueça de seguir, dar o like e ativar o sininho. Hoje, quem vai te guiar nessa aventura sou eu. Deus, espero que goste. Tudo começou quando olhei para as colinas de Belém ao crepúsculo, o sol pintando as rochas de ouro, enquanto Davi cuidava de suas ovelhas, cantando baixinho e compondo algo que ainda não sabia ser salmo, mas que já fluía do seu coração para o meu. Ele não usava espada nem armadura, apenas um cajado simples, e seu sorriso mostrava uma confiança tranquila que sinto quando o homem confia em mim antes de ver a resposta. Lá entre grama seca e pedras quentes, ele encarava a vida com simplicidade, sem pressa, como quem entende que o mundo grande pode caber no coração pequeno. Eu o vi proteger suas ovelhas de uma onça, enfrentando a fera com coragem, e depois ergueu a harpa enquanto o monstro fugia, como se dissesse, sei quem está comigo. E esse era o som de um coração corajoso. Certo dia, pedi a Samuel que fosse à casa de Jessé em Belém. Samuel chegou e começou a ungir cada filho mais velho como rei, todos fortes e vistosos, e o olhar do povo se misturava entre curiosidade e expectativa, mas eu o lembrava, não olhes para a aparência ou para a altura, porque rejeito o que agrada ao homem, mas escolho o que vem do coração. Quando finalmente Davi foi trazido, ele limpou a mão na túnica poeirenta e olhou para Samuel, já ungido com óleo sagrado, e ainda assim voltou ao que. Eu sorri, porque sabia que aquele momento suave e discreto seria o início de uma história que abalaria montanhas. Mas não era tempo de coroas ainda. Golias surgiu lá no vale de Elá, alto como uma torre, armado até os dentes, gaguejando insultos como se fossem pedras atiradas num muro de esperança. Ele desafiava Israel todos os dias, e nenhum guerreiro ousava enfrentá-lo. Diante dele, até Saul se retraiu, embotado pelo medo. Meu povo tremia e meu coração Davi viu isso e sentiu. Não pelo medo de morrer, mas pela vergonha de me ver desafiado. Um rapaz saiu do aprisco, um garoto traz 5 pedrinhas no bolso e uma fome de me honrar. Ele se apresentou para Saul, dizendo, eu vou, e o rei mostrou-lhe sua armadura reluzente, cheia de glória, mas pesada nos ombros franzidos do pastor. Davi tentou vestir a túnica de rei e caiu desengonçado, tropeçou no elmo, resmungou, isso não é para mim, e tomou as pedras de volta. E eu aprovei, porque sei distinguir entre glória própria e coragem de coração. Ele buscou 5 pedras lisas num riacho vizinho, escolheu uma funda e veio até aquele vale cheio de adultos anestesiados pelo medo. Golias zombou, você vem a mim com bastão e corda. E Davi respirou fundo, ergueu o queixo, olhou nos olhos do gigante e disse, tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos céus e da terra que tens afrontado. Hoje te entregarei nas minhas mãos, e o mundo saberá que não é com arma, mas com fé que se defende o meu povo. A pedra voou como verdade em meio às mentiras, e ao atingir o gigante, ele caiu com um ruído que calou o vale e trouxe alívio aos corações. Davi correu, pegou a espada de Golias e disse algo que será repetido pelos montes, ninguém mais duvide. Ele ergueu a espada, não por orgulho, mas por gratidão, e via a alegria retornar aos olhos de Israel, aquela alegria antiga que só a coragem devolve. O exército filisteu fugiu em desordem, e Israel gritou uma vitória que uniu o reencontro de corações com a fidelidade de um Deus que age quando o mundo duvida. Deus, esse é o nome cujo eco despedaça medos. Esse era o nome que brotava dos lábios de Davi enquanto ele voltava ao acampamento, ofegante, mas pleno. Ele entregou a espada a Saul, que sorriu aliviado, mas ao fundo sentia algo estranho em seu peito, uma mistura amarga de gratidão confundida com insegurança. Saul era rei, mas aquele rapaz de campo despertara nele o temor de ser substituído. Esse temor que brota no silêncio da autoridade, eu já via novo capítulo. Davi voltou a Belém por um tempo, cuidou das ovelhas, acrescentou versos ao seu salmo, cantou o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e eu o ouvi por entre colinas, grilos e ventos noturnos.
Eu o abençoei ali, calmo, seguro, compenetrado, pois o coração dele estava se acostumando com a fidelidade, preparando-se para o trono que viria, não por espada, mas por essência. O nome de Davi começou a se espalhar entre o povo, e eu vi as crianças imitando uma funda invisível, pretendendo derrubar gigantes nos quintais das casas, enquanto os mais velhos sussurravam: Deus ainda cuida do seu povo. Eu senti minha alegria nisso, porque cada volta à simplicidade é volta à verdade do homem. Assim termina o primeiro capítulo, onde escolhi o pastor, revelei meu poder na pedra e mostrei que a verdadeira força dança de mãos dadas com a humildade. Eu conduzi Davi até o vale, o sol brilhava intenso sobre a armadura de Golias, que parecia até zombar do céu, mas o coração do pastor batia firme, cheio de fé e simplicidade, e isso me agradava. Enquanto se aproximava, o gigante desdenhou, colocou o escudo a tremer e gritou mais alto, tentando encobrir o próprio medo com palavras grandalhonas. E Davi ergueu sua funda com leve sorriso, como quem diz: vem, vamos ver o que temos aqui, e a moral de medo se enfraqueceu no ar. Golias riu, zombou do cajado, chamou Davi de moleque vindo do aprisco, e Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus que tu tens afrontado, e por um instante eu segurei o vento, para que cada palavra fosse sentida no vale. Ele girou a funda como se dançasse com o próprio destino, e lançou a pedra com confiança tranquila. E a pequena pedra encontrou o gigante com exatidão, estilhaçando a couraça da arrogância e derrubando aquele que se achava invencível. Golias caiu e o vale silenciou, só se ouviu o coração do povo batendo novamente acordado, e Davi correu e pegou a espada do gigante, não por vaidade, mas por necessidade simbólica, pois todo gigante só precisa de um capítulo para ser encerrado. Quando ergueu a espada, a luz refletiu na lâmina e eu segurei minhas nuvens para que brilhasse mais ainda, pois aquela não era vitória humana, mas divina. A multidão se ergueu em júbilo, pularam, gritaram, até mesmo crianças bateram palmas, pois entenderam que a fé sempre vence onde a coragem se rende. O exército filisteu recuou em desordem, deixando para trás escudos, lanças e a imagem do que um gigante representa sem fé. Israel se juntou ao redor de Davi, o beija, o abraça, o chama de herói, mas ele, humilde, ergue a funda como um troféu invisível e diz: Meu escudo está no Senhor, pois já sabia que a glória não era dele, era dele. Quando voltou para Saul, a espada foi depositada aos seus pés num gesto de respeito, e Saul, aliviado, sorriu e acariciou a arma, mas seu coração se encheu de dúvida, pois aquela lâmina resplandecente lhe sussurrava algo que nem ele sabia dizer. E agora? E se você acha que rei não teme, eu digo, o rei teme quem conquistou seu povo com estrelas e pedras. Davi voltou para casa, o som da harpa voltou a ecoar no aprisco, compôs cânticos sobre salvação e liberdade, e cada nota declarava: O Senhor é minha força, uma melodia que se tornaria salmo, que chegaria aos salmos de gerações futuras. Vi crianças imitando a funda do lado de casa, enquanto adultos contavam a história no fogo do acampamento, e cada palavra repetida crescia a fé nos pequenos corações. E assim revelou-se o poder do improvável. Um jovem desarmado, protegido por aliança, podia transformar medo em esperança, mostrar ao mundo que a armadura não vence a alma certa. E enquanto o sol se punha, eu sussurrei: Este é meu eleito, escolhido não pela couraça, mas pela coragem do coração simples. Enquanto Davi crescia em fé e reputação, o sol de Belém já não era suficiente para iluminar seus olhos. Eu o acompanhava em cada passo, guiando suas composições ao entardecer, onde a harpa se tornava instrumento de vitória, cura e louvor. E ele começava a cantar não apenas sobre o que eu fizera no vale, mas sobre quem eu era, meu cuidado e minha fidelidade. Em Jerusalém e no palácio de Saul, seu nome ecoava, e isso agradava ao povo, mas pesava no coração do rei.
Saul começou a olhar para Davi com agrado, o chamava para tocar harpa quando a alma se cansava da guerra, e a música trazia paz, mas também trazia um brilho nos olhos do rei, um brilho misto de gratidão e receio, pois onde há repercussão, a insegurança pode crescer. Davi tocava e cantava com simplicidade, às vezes compunha versos que faziam o rei suspirar de alívio, e em cada nota eu ria por dentro, pois conheço o conforto da arte que nasce da alma. Porém, no palácio, a sombra da inveja começou a crescer, silenciosa e mortal, pois Saul temia que o jovem se tornasse mais do que forte, se tornasse amado. Em festas, eu observava Davi falar com o general, dizer palavras de respeito e confiança no rei, preparar milhares e ainda orar pelos inimigos, e isso me arrancava um sorriso suave de orgulho. Mas percebi o coração de Saul endurecer e comecei a sussurrar. Saul confia em mim não no eco do aplauso, mas o homem tem medo de vingança disfarçada de cuidado. Saul então armou situações onde Davi quase caiu, disse que precisava matar inimigos e os trouxe ao campo, mas Davi fiel respondeu, não levantarei a mão contra o ungido do Senhor, e isso testou todos os limites de respeito e paciência real. Mais uma vez vi que liderar é proteger o presente e se alegrar com o futuro, e nem todos conseguem segurar a tensão entre glória e temor. Eunucos, oficiais e servos guardavam seus olhares curiosos, os irmãos de Davi o observavam com orgulho misturado a cuidado, e o jovem pastor aprendeu ali que o coração se fortalece não só na vitória, mas na benevolência que convive com a injustiça. Continuei alimentando seu caráter longe de protocolos, reforçando sua integridade, e percebi quando Davi disse a si mesmo: ainda que o rei me persiga, vou confiar, e aquele pensamento germinava no coração de um futuro rei digno. Em silêncio, eu sabia que conduzia o ungido, preparando para um reinado terreno e eterno, pois onde a humildade se une à coragem, nasce a liderança segundo meu coração. Enquanto isso, a ansiedade de Saul virava sombra densa, e o tabernáculo parecia escuro quando o rei se sentia ameaçado, mas Davi seguia firme, crescendo em graça, ensinando com exemplo, mostrando que a maior vitória é quando se triunfa sem destruir o outro. E assim eu construía um rei nas escrituras vivas da alma humana, um jovem que transformava o som de harpa em hino de eternidade. Eu acompanhei Davi enquanto ele se afastava do brilho efêmero da fama no palácio de Saul, estourei seus laços com reconhecimento humano e lancei-o no deserto de Zif, um lugar onde as pedras cantam verdades que o mundo esqueceu. Ali, sem harpa à mão, sem blefes de realeza, ele aprendeu que a verdadeira paz vem quando se caminha sozinho comigo, escutando o canto do vento e sentindo o sopro da minha presença entre rochas e silêncio. A cada passo rumo ao isolado, seu coração tornou-se tanto oásis quanto a aridez a seu redor. Os habitantes de Zif o receberam com curiosidade, narraram suas façanhas nas tabernas improvisadas, e alguns o chamavam de rei sem nunca ter visto coroa. Houve quem viesse pedindo conselho, outros que apenas queriam ouvir suas histórias ao redor da fogueira, e ele falava sobre mim, mostrava o que aprendeu, que o gigante não é medido pela sombra, mas pela fé que se sustenta quando o corpo treme. Quando enviei meus mensageiros para sussurrar ao coração de Saul, ele sentiu o peso dos comentários sobre Davi e passou a considerá-lo ameaça cada vez mais real. Em uma dessas noites, que parecia eterna, soube que Saul enviou soldados para capturar Davi. O príncipe fugiu por entre rochas, escorregou num barranco e caiu com o rosto sujo de poeira, mas ergueu-se rindo de si mesmo, dizendo: mesmo coberto de terra, Senhor, vejo tua graça brilhando sobre mim. Isso me alegrou, pois vi que receberia um rei que usaria a coragem não para justificar, mas para louvar. Davi viveu no deserto dias intensos, aprendeu a orar pelos que o perseguiam, a acalmar soldados na noite, a distribuir comida até mesmo para os que o acusavam, provando que o coração ungido guarda espaço para graça mesmo quando o mundo aponta lança para seu caminho.
Enquanto isso, Saul planejava emboscadas. Davi quase foi alcançado em En-Gedi, mas em sua mão tremia a possibilidade de vingança, e ele me reconheceu como juiz e restaurador, falando: "Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor." E deixou que a justiça do coração prevalecesse sobre o impulso humano. E até naquele momento eletrizante, ele deixou o palácio para furar o cerco, mostrar que um coração justo resiste mais do que muralhas de pedra. Viu rasgar a capa de Saul com sua própria adaga, quando poderia cortar cabeça, mas guardou desculpas, apenas mostrando que poderia destruir, mas escolheu não. Isso me agradou profundamente, pois vi que a chama da liderança futura não se alimentaria de cadáveres, mas de integridade. Os desertos o moldaram. Neles, suas mãos aprenderam a colher espinhos sem arrancar raiz, seu coração aprendeu a falar comigo no templo invisível da alma. Ele compôs salmos sobre minha fidelidade no vale rochoso e sobre a minha voz doce, que bradou mais alto que o clamor da rocha partida. Ele compôs no deserto hinos que soavam como promessas, fez do isolamento uma escola de fé, senti a confiança crescer em cada pedra que pisou, e percebi que aquela caminhada era uma gestação, a gestação de um rei que um dia seria esse pai para Israel. Quando completou-se o tempo, enviei-me mensageiros ao palácio e Saul, em meio à guerra contra os filisteus, lembrou-se de Davi e pediu que ele fosse chamado de volta para cuidar dos assuntos do reino. Ele voltou, cicatrizes no rosto, coração humilde, olhos atentos, pronto para servir quem antes temeu encarcerá-lo. O povo viu seu retorno não como conquista final, mas começo de uma nova era, e ele, sem olhar para trás, disse a mim: "Não vim buscar vingança, vim buscar direção." E eu o recebi assim, como filho que aprende a subir de nível estando pronto para servir ainda mais. Naqueles dias, Saul o recebeu com o mesmo sorriso contido que recebe quem sabem que é maior que eles, mas rouba proteção de muralha. Ainda assim, Davi entrou, música suave voltou a entoar, mas algo estava diferente. Agora as notas carregavam a marca do deserto, do vento frio que molda caráter, do sol escaldante que forja paciência e do silêncio doloroso que ensina obediência. Ele não era mais o menino que saiu com 5 pedrinhas, era um coração moldado por sofrimento, graça e propósito. Em cada olhar dos conselheiros do rei havia respeito misturado com algo como medo. Sabem que um dia o moço que pisou pedra poderá pisar no trono. E nos bastidores do palácio eu observei Saul se retrair mais vezes, enquanto Davi se mantinha firme, paciente, recolhendo notícias sobre inimigos, ouvindo perigos, preparando-se com sabedoria, não com espada. Ele se tornava luz no castelo de pedra grávida de insegurança. E eu disse a ele: "Este é o tempo que escolhi para te preparar, pois antes de reinar, tu precisas entender que um coração puro é mais forte do que trono ornamentado." E assim, entre desertos e retornos, a unção em Belém encontrou seu eco real. Por fim, naquele palco de pedra e suspeita, Davi ergueu a harpa e compôs um cântico novo, não sobre a pedra que derrubou o gigante, mas sobre a pedra que o sustentou no deserto. E cada nota dizia: "Senhor, tu preparas o caminho mesmo quando o mundo escurece." A canção chegou ao coração de Saul, que escutou com olhos úmidos, sentiu na alma que o reino já não podia mais ignorar aquele coração segundo o meu. E enquanto as últimas notas morreram no salão, eu sorri, sabendo que estava preparando o momento em que Israel veria não só um pastor ungido, mas um rei moldado pelo deserto e reconhecido por todos. Eu conduzi Davi de volta ao centro da história, não por conquista, mas por fidelidade. Enquanto o povo via como herói do vale, eu o via como um coração ainda sendo moldado. Ele não carregava coroa, mas já trazia a dignidade de um rei. E onde andava, a esperança brotava. O povo murmurava entre tendas e mercados, dizendo que ele seria o próximo e eu apenas observava. Testava suas intenções, suas escolhas, sua paciência. Davi continuava tocando harpa, liderando batalhas, aconselhando o exército, mas sem se envaidecer.
Ele tinha fama, mas não se embriagava com ela. Tinha vitórias, mas sempre dava glória a mim. E foi nessa postura que ele começou a ser coroado em silêncio. Não com ouro ou gritos, mas com respeito e honra genuínos. Saul ainda estava no trono e eu ainda o sustentava, mas o coração do povo já batia no ritmo de Davi. Saul via isso e cada vez mais sentia-se ameaçado. Ele tentava esconder, sorria em público, mas por dentro tremia. E eu vi quando Davi recusou tomar qualquer atalho. Ele poderia ter se aproveitado. Poderia ter usado a espada, o nome, a influência. Mas não. Ele diz: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Mesmo quando teve chance de tirar a vida de Saul em silêncio, escondido em cavernas, ele apenas cortou a ponta de sua túnica e depois chorou por isso. E eu sorri, porque rei de verdade não é quem toma o trono, é quem sabe esperar pelo tempo certo. Enquanto isso, Jonatã, filho de Saul, se tornava seu maior amigo. Os dois riam juntos, treinavam juntos, dividiam planos e orações. Jonatã via em Davi aquilo que o próprio pai não enxergava mais: caráter, verdade e fé viva. E mesmo sabendo que isso significaria abrir mão do trono, ele não hesitou em dizer: meu lugar é te apoiar. E essa amizade foi um presente que dei aos dois, um lembrete de que até no meio do conflito ainda existe lealdade. E Michal, filha de Saul, também enxergou em Davi algo diferente. Não um guerreiro comum, mas um homem que colocava a fé acima da espada. E quando o amor surgiu, ele não foi político nem conveniente. Foi sincero. E ali plantei mais uma semente para o que viria. Mas Saul não descansava. Ele tramava, armava emboscadas, fingia reconciliação, lançava lanças quando ninguém esperava. E mesmo assim, Davi se esquivava sem revidar. Ele fugia, orava, cantava. Em vez de ódio, compunha salmos. Em vez de vingança, entregava nas minhas mãos. O deserto voltou. Davi correu pelas cavernas, dormiu no chão, viveu como foragido mesmo sendo inocente. E eu estava ali o tempo todo ensinando, lapidando, moldando cada parte do seu ser. Porque antes de colocar alguém num trono, eu preciso ter certeza de que ele sabe se ajoelhar. E ele sabia. Ele sabia orar quando estava sozinho. Ele sabia louvar quando era perseguido. Ele sabia confiar quando tudo parecia estar contra. Vi quando ele juntou homens que ninguém queria. Endividados, rejeitados, revoltados. E os transformou em valentes. Davi não reinava ainda, mas já liderava. E cada caverna virava escola. Cada refúgio um altar. Ele não precisava de coroa para ser rei. Seu povo o seguia porque via nele um reflexo do meu caráter. E eu me alegrava com isso. E então, um dia, a notícia chegou. Saul havia caído em batalha. Israel chorava, mas o povo também começava a olhar para Davi com olhos de esperança. Alguns esperavam que ele corresse até Jerusalém e tomasse o trono. Mas ele fez o oposto. Rasgou suas vestes, chorou, jejuou e disse como caíram os valentes. Ele honrou até aquele que o perseguiu, porque entendeu que o trono não era conquista pessoal, era propósito divino. E ali, naquele lamento sincero, ele foi coroado por mim. Não diante de multidões, mas diante do céu. Sua coroa não foi forjada em ouro. Foi construída em fuga, em lágrimas, em canções noturnas. E agora o caminho para o trono estava aberto. Ele esperou 7 anos em Hebrom, governando apenas parte de Israel. E mesmo assim serviu com justiça. E quando chegou o tempo, uni as tribos, inclineis os corações e o fiz rei de todo o povo. Davi subiu ao trono não com estardalhaço, mas com reverência. E eu disse: este é o homem segundo o meu coração. Porque ele não foi o mais forte, nem o mais alto, nem o mais rápido, mas foi o mais fiel. Ele entendeu que reinar não é sobre poder, é sobre cuidar.
E foi assim que a coroa que ninguém viu sendo colocada brilhou diante de todos. Porque quando eu coroo alguém, o mundo inteiro reconhece, mesmo sem que eu diga uma só palavra. Davi, agora sentado no trono de Israel, cercado por colunas de cedro e conselhos de homens importantes, não esquecia do cheiro das ovelhas, nem do som das pedras rolando nos riachos, e isso me agradava profundamente. Ele governava com justiça, ouvia o povo, visitava soldados, abraçava viúvas, cantava com levitas e, mesmo entre decretos e guerras, ainda encontrava tempo para compor. Ele não reinava só com a espada, mas com o coração. E isso o tornava diferente. Ele sabia que a autoridade vinha de mim e por isso nunca tratou o poder como trono próprio, mas como missão emprestada. Eu o vi crescer em sabedoria, cercar-se de conselheiros fiéis, restaurar Jerusalém, trazer de volta a Arca da Aliança com danças e risos que escandalizavam os formais. E vi que ainda havia nele o menino de Belém. Aquele que se alegrava na minha presença, sem medo do julgamento dos homens. Mas também vi quando errou, quando olhou do alto do palácio e cobiçou o que não era seu. E mesmo ali não o abandonei. Porque um rei segundo o meu coração não é aquele que nunca falha, mas aquele que se arrepende de verdade. Davi caiu, mas levantou-se com lágrimas verdadeiras. Rasgou o coração, não a roupa. Compôs o Salmo 51 e disse: cria em mim um coração puro, ó Deus. E eu ouvi, e o perdoei, e o restaurei. Porque sabia que ele era feito de barro como todos os outros, mas havia aprendido a ser moldado. E ele seguiu mais maduro, mais quebrantado, mais consciente do peso de cada decisão. E eu o usei para expandir fronteiras, consolidar o reino, preparar a chegada de algo ainda maior. Pois mesmo sendo rei, Davi sabia que sua história apontava para alguém que viria depois. Ele sonhava com um templo, um lugar de encontro entre mim e o povo. Ajuntou ouro, madeira, planos, mas eu lhe disse que quem o construiria seria seu filho. E ele aceitou, sem vaidade, sem ego. Apenas preparou o caminho. E isso é legado. Plantar para que outros colham. Construir para que outros habitem. E quando os anos avançaram e os cabelos embranqueceram, Davi já não guerreava. Apenas aconselhava, observava, adorava. E um dia, enquanto o sol se deitava sobre Jerusalém, ele se deitou também. Fechou os olhos em paz, com a harpa ao lado e a alma tranquila. E eu o recebi, porque a história dele, embora encerrada na terra, jamais deixaria de ecoar no céu. Ele não foi apenas um rei. Foi poeta, pastor, guerreiro, pecador, pai, amigo, servo. Foi humano, mas moldado pela eternidade. E muitos séculos depois, quando meu filho nascesse entre homens, eu faria questão de lembrar o mundo de onde ele viria. Da linhagem de Davi. Porque mesmo com todos os erros, aquele homem guardou algo que nem os profetas mais eloquentes conseguiram manter. Um coração totalmente entregue a mim. E é por isso que ainda hoje, quando alguém dobra o joelho, quando alguém canta com sinceridade, quando alguém erra, mas se levanta pedindo perdão, eu digo: esse aí entendeu o que Davi entendeu. Que o maior trono é o da consciência em paz. Que o maior cetro é a integridade. Que a maior vitória não é vencer gigantes, mas permanecer firme depois das quedas. E assim termina essa história. Não com fogos nem fanfarra, mas com a lembrança eterna de um rei que aprendeu a reinar primeiro dentro de si. E por isso seu nome ficou gravado não apenas em pergaminhos, mas no meu coração. Fim. Siga e dê o like para apoiar o canal. Tamo junto.